Olá, tudo bem com você? A fotografia é a paixão de muita gente. No mundo de hoje, em que qualquer celular ou aparelho eletrônico faz fotos, essa arte foi mais que disseminada. As selfies, por exemplo, são tiradas à torto e direito por aí. Hoje, qualquer pessoa acaba até se achando um bom fotógrafo, mas isso não é bem assim. Existem muitos profissionais que sobrevivem desta atividade. Fotógrafos que, além de tirar belas fotos, eternizam aquele momento importante em família, entre amigos ou mesmo em uma empresa. Hoje nós vamos conversar com uma mulher que trabalha com a música, mas viu na fotografia uma outra forma de expor a sua arte. Quer saber quem é a nossa convidada? Então fique com a gente, porque o nosso bate-papo só está começando. A Aline Grossi tem uma boa parte da sua vida profissional dedicada à música. Ela é esposa de um dos maiores cantores e compositores aqui do sul do país, o Plínio de Oliveira. E foi por meio dele, de certa forma, que acabou virando também musicista. Mas hoje está com uma outra atividade profissional, a de fotógrafa. E eu tenho o prazer de receber hoje aqui no estúdio a Aline para conversar comigo sobre esta nova atividade e também como é que é trabalhar em paralelo, Aline, com essa vida de musicista aí, né, e família também, né? Isso. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz quando fui convidada. É uma alegria sempre poder falar da questão da fotografia, do desenvolvimento estético, porque a arte em si, ela está toda mergulhada nesse mesmo universo, né? Aham. Então, desde conversam, né, Aline? eles se conversam entre si. Então, quando eu tive lá o meu primeiro interesse, que foi através do piano, né? Então, eu vim pequenininha, eu queria muito estudar e a gente fui caminhando para esse lado, do lado da música, né? E aos 18 anos, acabei vindo para Curitiba, nasci em Maringá, né? Passei boa parte da minha infância numa cidade bem pequenininha, no sudoeste do Paraná, que é Corbélia. Ah, em Corbélia. Em Corbélia, que é próximo a Cascavel, né? Sim. Então, eu fiquei nesse meio tempo... Foi em Corbélia, inclusive, que lá era uma cidade muito pequena, não havia professores de música, e de repente apareceu uma professora, todas as crianças se interessaram. E aquilo foi uma paixão, assim, quando eu vi um instrumento, me apaixonei. E a partir daí fui aprendendo, depois eu fui para Cascavel, buscar inclusive numa escola mais... mais conhecimentos. Aí eu comecei a ver que eu precisava estudar mais do que o instrumento em si, então fui estudar a história da música, a teoria, a harmonia. E por Nessa ali época, teu sonho era o quê, Aline? Ser o quê? O que você imaginava? Olha, eu não pensava nem o que eu queria. Naquele momento eu estava encharcada, apaixonada pela música. Eu só queria poder desfrutar daquilo. E foi caminhando até naturalmente para que eu viesse a fazer depois a Belas Artes, né? Aqui em Curitiba. Mas nesse momento eu até há uma dificuldade, né, financeira. Sim. E então eu lembro assim, eu já pequena, eu dava aula nesse conservatório em troca das minhas aulas. Olha só. Então eu tinha lá... Era meio que uma permuta, né? Uma permuta. Então eu queria tanto que eu não queria deixar esse momento passar. Não queria deixar, claro. Então eu tinha 10 aluninhos em troca de uma aula de piano, uma aula de harmonia. Claro. E assim a paixão e a vontade foi cada vez mais desenvolvendo dentro de mim. E a família sempre apoiou esse lado da sua vontade pela música? Sempre apoiou. E a minha preocupação depois foi surgindo com relação à educação musical. Eu queria atingir crianças que tivessem esse mesmo contato com a arte, com a música, porque eu vi ali um desenvolvimento da sensibilidade muito grande. Então, no mundo hoje, isso a gente está falando de 30 anos atrás, né? Mas cada vez mais a necessidade da gente poder pegar a arte e desenvolver através da arte a sensibilidade, coisas que hoje em dia a gente acaba deixando, né? Tá tão focado em informações, em preparar para o vestibular, em uma profissão. Metas, né? Metas. E a sensibilidade acaba ficando de lado, que é importantíssimo na relação com o outro e no próprio desenvolvimento de qualquer que seja a área que ela venha escolher, né?
Bom, você comentou há pouco sobre a Faculdade de Belas Artes, você fez aqui em Curitiba, então. Eu fiz aqui em Curitiba. E sempre voltado para esse lado da música? Eu fiz e era licenciatura em música. Licenciatura em música. Porque aí tinha uma preparação mais específica na questão da educação musical. Então, eu seria uma professora de música, de todas as áreas que a gente abrange, a teoria, de educação musical no geral. Mas lá na faculdade eu dava um jeitinho de escapar e assistir algumas aulas de fotografia que era na mesma sede. Ou seja, a atividade de hoje lá atrás já tinha meio que, já estava nascendo ali. As paixões estavam entrelaçadas. E andando meio em paralelo ali já, né? Mas aí como eu já havia escolhido aquele caminho, eu achei que a gente tinha que focar na questão da música. Mas aí ficou adormecida a questão da fotografia, do desenvolvimento dessa área, né? Nós já vamos chegar lá na fotografia. Antes disso, bom, você falou que já lá no interior, antes de vir para Curitiba, você dava aulas já para outras crianças também, né? A tua ideia na faculdade era de fato ser professora mesmo, ou de repente você é musicista, regeu já muitas vozes ao mesmo tempo, 150, se não me engano, acho que foi a tua maior marca, né? Teu objetivo era, no momento da faculdade, se tornar uma maestrina mesmo ou se tornar uma professora de música, de repente as duas coisas? Eu sempre gostei muito e a minha experiência me levou a refletir sobre isso, sobre essa necessidade. Então eu queria atingir a criança, principalmente porque ela está ainda no desenvolvimento. Então meu foco era educação musical, sabe? É poder sensibilizar a criança para os sons, para a música, não só essa música que a gente é bombardeado, essas músicas eletrônicas, mas os instrumentos musicais. Então, toda essa familiarização com instrumentos que hoje em dia estão mais inacessíveis, né? As pessoas precisam procurar por alguém que vai dar aula, por exemplo, de piano, de violino. Parece que está cada vez mais difícil isso, Está cada vez mais difícil porque a arte foi sendo deixada, isso acabou sendo, não é prioridade, as pessoas não consideram esse desenvolvimento como prioridade. E é um equívoco no meu pensamento, porque o desenvolvimento humano faz parte. Né? Até foi bom você comentar sobre isso, porque você como musicista, gostaria da tua opinião com relação ao seguinte, nós vemos hoje, vamos focar no funk então, muitas músicas que acabam se expressando socialmente com relação a isso, mas acabam deixando assim os instrumentos de lado, a qualidade de uma boa letra de lado, a gente percebe, isso é facilmente percebível. Eu queria a tua opinião com relação a isso, você acha que o funk deve ter o seu devido valor também, ou as pessoas, de repente, por esse motivo, devem ter uma atenção maior a outro estilo musical? O funk, ele, como todas as vertentes da música, ela tem a sua função na sociedade, ela tem o seu valor, né? Mas realmente ela se torna harmonicamente, musicalmente falando, ela é mais pobre, porque ela não tem esse apelo. A preocupação, o foco é realmente no texto, né? É quase um dissertativo, né? Não está ali uma preocupação harmônica, mas também não é um texto muito preocupado também, né? Com qualidade. Não. É um vocabulário que... A informação pode até ser, né? Vamos deixar claro, mas não a construção, vamos dizer dele. Mas tem o seu valor, mas realmente a gente precisa também valorizar aquilo que vai nos desenvolver mais, porque a gente precisa melhorar o nosso vocabulário, musicalmente falando, a gente tinha que buscar mais informações na hora da teoria, da harmonia, de saber como que funciona, então a gente busca isso com os nossos mestres, né? O Beethoven, para mim, é o pai de todos, assim, né? Então ali está inserido um enriquecimento muito grande. Então, seja qual a vertente da pessoa que ela goste, mas vamos buscar conhecer um pouquinho, porque muitas vezes a gente fica achando que só isso que está tocando no rádio é música, né? E a música, ao longo do tempo, ela foi perdendo as suas riquezas. A essência dela, né? Que, a meu ver, tem a ver com a sensibilização também, né? Aline, você como musicista, numa participação sua como maestrina, eu acabei de falar, você regeu aí mais de 150 vozes. Como é que foi essa experiência assim para você? Foi maravilhoso. Eu precisei juntar, nesse grande show que houve, nós agrupamos várias, a gente tinha projetos com crianças,
no interior de São Paulo, como tinha daqui, mas eu estava ministrando todo esse grupo. Então, qualquer trabalho que a gente vai fazer, a gente precisa ter um reconhecimento, tem que ter uma sintonia com as pessoas que você está ali trabalhando, se dedicando. E eu só pude ter esse contato minutos antes de subir ao palco, né? E então, assim, é uma comunicação, eu acho que é uma coisa divina que acontece ali, né? Houve uma troca, você precisa olhar cada um, né? Embora seja um grupo e a gente começa a ver como um bloco, mas olhar e sentir cada um para você poder ter essa liderança. Porque o regente nada mais é do que um líder que vai administrar todas essas vozes para compor junto com a orquestra, com o show ali. Entendi. E fazer todo o pacote, que é a música que vai ser no momento. Aline, vou te pedir licença um minutinho só. A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre música e daí também sobre a profissão de fotógrafa, que há 2 anos atrás a Aline vem desenvolvendo também. Não saia daí um minutinho só. Muito bem, estamos de volta com o Voz, hoje conversando com a Aline Grossi, que é musicista e agora mais recentemente fotógrafa também. A gente ainda não chegou no assunto de foto, já a gente começa, mas Aline, eu queria conversar com você um pouquinho mais sobre a parte da sua carreira como musicista, porque é interessante a gente comentar, no início do programa já eu falei que você é esposa do Plínio de Oliveira, que é um grande cantor aqui, compositor que a gente tem aqui no sul do Brasil e que é conhecido fora também, no Brasil todo. Como é que é viver ao lado dele? E trabalhar junto com ele também, né? Porque você já trabalhou com ele também no palco, né? Já trabalhamos bastante projetos. Eu na área das crianças, eu cuidava mais da parte das crianças, do acompanhamento musical, desenvolvimento vocal delas para preparar para os shows, né? E ele vinha e costurava tudo e montava o show junto com as canções, né? Sempre inéditas as canções dele, né? Mas é uma loucura, porque você funde ali as questões, a criançada às vezes ria, porque às vezes a gente estava lavando roupa suja no ensaio, né? Então, coisas que eu tenho pensamentos diferentes, sim, então não claro. É aquela... E acabava levando para o palco também. No final tudo dava certo, sim, né? Porque tinha uma força maior para isso. Mas a gente tem muita afinidade com relação a isso, essa preocupação na questão da sensibilidade, da afetividade que a música, que todas as artes vêm a desenvolver, né? Então, nesse ponto, a gente é muito bem casado, sim, né? Mas aí cada um tem suas particularidades, claro. Mas ele é um grande músico, um grande marido. Inclusive, nesse show que eu comentei com você, das 150 Vozes, que você estava como maestria, era no show dele, né? Era homenagem ao Chico Xavier, foi uma sinfonia que foi feita para ele, né? E eu estava ali, eu estava grávida, inclusive, do meu segundo filho, eu ainda não sabia. Então, a emoção estava mais à flor da pele e tinha um motivo para isso. Então, sim, estávamos a família ali em palco, né? A Gabriela e o Francisco, os 2 filhos dele também, né? Do primeiro casamento, também estavam integrando esse grupo vocal. Ah, que bacana. A minha filhinha estava sentadinha assistindo, porque aí ela não estava muito bem conformada, que ela tinha que ficar ali, porque ela adorava dançar e ela queria entrar no palco. Lá no meio também. Mas aí não era possível, né? E ela teve a oportunidade depois de participar. E como é que é o nome do mais novo? Antônio. E o Antônio estava lá na barriga já, ele de fato estava no palco, né? Ele já estava sendo musicalizado ali. Que bacana. Agora, Aline, você tem uma história interessante para contar pra gente que, eu não sei se a gente pode falar, mas qualquer coisa você briga comigo depois, mas um show em Ponta Grossa, né? Acho que foi a primeira vez que você viu o Plínio pessoalmente? Não, mas eu era fã dele, antes da gente poder ter essa relação, claro. Eu era muito fã dele. E foi um momento muito engraçado e trágico, porque eu queria cumprimentar um pouquinho antes dele entrar em palco e eu tive assim a infelicidade de acabar tropeçando, porque eu entrei pelos bastidores, tropecei no cabo que desligou tudo. Mas foi um pouquinho antes, então... Do show. Deu como religar tudo e fazer com que as coisas funcionassem. E ele, mas claro, depois soube que foi você. Depois ele foi motivo de piada nos bastidores com todos. Né? Que bacana. Aline, ainda sobre música, você trabalhou muito com o coral, né? Você falou sobre as crianças. Isso. E esse era um coral voltado, assim, mais a ajuda ao terceiro setor? Como é que era esse coral? A gente abria oportunidades, nós tivemos vários projetos aqui em Curitiba e sempre com uma preocupação de trazer tanto as crianças que teoricamente não teriam tanta
possibilidade de vir a conhecer uma música, os shows. De ter acesso, isso, de ter acesso. Então, eram escolas públicas, né? Junto com crianças de escolas particulares. Então, a gente buscava parceria com escolas para que houvesse essa integração, né? Essa socialização, essa mistura. E que as crianças, nesse encontro, pudessem também enriquecer umas as outras, porque tanto um grupo quanto outro grupo sempre tem coisas a ensinar. Então, a nossa ideia era, através da música, trazer essas crianças para perto delas e conhecer realidades diferentes, né? Uma podia ir ao cinema, assistir shows, mas eu, inclusive, eu escrevi minha tese de pós-graduação. Que foi em que área mesmo? Que foi na educação musical e regência infanto-juvenil. Que as crianças, embora tenham realidades sociais diferentes, acabam consumindo o mesmo tipo de música. Não necessariamente a criança que tem um poder aquisitivo melhor, que teria condições de ter, né, de ter acesso a músicas, a concertos. Isso hoje em dia não está acontecendo mais. A questão da arte realmente está sendo deixada de lado, a questão cultural, né? Então, consome-se muito isso que vem pronto, do que decidem por a gente ouvir, né? Que vem do rádio, essas músicas que vêm internacionais e que acabam também não dando valor à produção. As crianças não sabem como é que é uma produção musical, o que são instrumentos musicais. Elas acabam perdendo essa magia toda, né? Nesse sentido, até é bom valorizar as escolas que têm esse olhar, né? E dão na grade curricular ali essa oportunidade, isso, né? Isso. Existe uma defasagem muito grande hoje, porque as pessoas, a gente fala sempre que as pessoas sérias, elas estão trabalhando, né? E que, às vezes, assim, as escolas até projetam, fazem, né? Querem que tenha, mas às vezes o profissional, ele foi trabalhar, foi correr atrás de outras coisas, porque realmente a questão da valorização, né, de você poder viver daquilo, porque a gente tem uma emoção, a gente quer poder fazer isso, mas a gente também tem que pagar as contas, claro, tem que correr atrás do prejuízo, verdade, né? Então, às vezes, fica uma carência de profissionais sérios também, para estar diante dessas escolas, para poder ministrar cursos que sejam realmente relevantes. Tá certo. Aline, eu quero agora dar uma pausa na nossa conversa aqui da Aline musicista para a gente falar um pouquinho sobre a Aline fotógrafa. Você disse já no início do programa, lá no primeiro bloco, que mesmo quando você estudava música na Faculdade de Belas Artes, você já dava uma escapadinha ali para aula de fotografia e as coisas meio que andavam em paralelo, né? Eu cheguei a assistir algumas aulas e para isso, às vezes, eu tive que deixar algumas aulas de música de lado e dei uma fugidinha. Mas era uma experiência que eu queria, sempre foi uma paixão muito grande, né? Aliás, quando você desenvolve da área artística, uma das partes da área artística, você fica muito curiosa, você acha que você está sintonizada com os outros. Então, a fotografia, eu fui me apaixonando e fui gostando, assisti algumas aulas até do professor Pitella. E dentro da história da arte, então, todas aquelas, os quadros, os registros da época, né, feitos na época do Renascimento, e as pinturas fantásticas, né, o estudo das sombras, da luz e da sombra, tudo aquilo foi me contagiando. Eu fiquei fascinando, né, aos pouquinhos tudo isso, ali. Né? Então, assim, mas na época, como eu tinha focado na questão musical, então eu fui trabalhando uma coisa mais devagar para essa área, mas sempre foi uma paixão muito grande. Mas mesmo assim, por exemplo, quando você trabalhava com o Plínio, ainda estava mais ativo, né, vamos dizer assim, ativa do lado dele, você fazia muitos trabalhos de bastidores ali, né, fotografando. Eu adorava fazer os registros, então eu levava, era uma câmera simples, não era nada, eu não tinha um equipamento profissional, e acabava fazendo os registros dos bastidores, né, os making-offs, e a gente vai se desenvolvendo realmente fazendo, porque você começa com o olhar, mas você vai descobrindo através, né, de o que é o resultado que você quer através daquela captação, né? E foi assim, aí chegou algumas oportunidades, como eu tive, ele queria fazer um livro e precisava de ilustrações, e eu fiz as fotos, né? Do livro do Plínio. Do Plínio.
E eram fotos de natureza, algumas abstratas, e aí foi desenvolvendo cada vez mais o gosto. Foi né? indo até que alguém chegou para você, isso há cerca de 2 anos, né, que efetivamente você começou como fotógrafa e falou, Aline, você fotografa tão bem, vamos fazer isso, render dinheiro, oficializar né? Vamos oficializar. Os filhos também foram muita fonte porque eles acabam sendo muito laboratório, né? Então, eu fiz muito, gostava de fotografá-los, aí quando aparecia sempre no momento eu chamava a Aline, então eu era sempre a pessoa que não estava na foto, eu estava sempre atrás da câmera. Registrando. Aí eu falei, registrando. Então tem muitos momentos, eu percebi isso às vezes na escola, que as professoras pediam, que precisavam levar uma foto com a mãe, não tinha foto minha, né? Eu estava sempre atrás da câmera. Sim. E então assim, chegou um momento em que as pessoas falaram, mas por que você não se dedica a isso? Uma vez que por causa das crianças que acabam a gente se envolvendo mais e a gente cria mais raízes, né, com os filhos. Então eu não pude mais estar tão disponível para poder fazer as viagens junto com o Plínio nos projetos, né? Então eu encontrei ali uma forma de poder administrar no meu próprio tempo entre crianças, casa, né? Não deixar de ser profissional e também não deixar de desejar como mãe. Mas aí eu falei assim, é agora que eu vou desenvolver essa minha paixão também. E daí você começou a fazer cursos? Aí eu fui buscar, porque hoje em dia a gente tem muita oportunidade através, né, da internet. Então eu comecei a ler muito a respeito, muitos assuntos, muitas informações através da internet. E eu descobri cursos, que era possível fazer cursos a longa distância. Eram cursos ao vivo, a gente podia interagir, inclusive. Que bacana. Mas era a longa distância. Eu falei, bom, vamos experimentar. Mas o primeiro curso que eu fui fazer foi de edição mesmo. Eu já tinha me familiarizado mais com a fotografia, eu queria saber mais o que é essa pós-produção, né? E foi muito bom, porque esse curso de pós-produção eu fiz presente mesmo, foi um curso que eu fiz... Presencial. Presencial. O tradicional, vamos dizer, né? Isso, né? E foi lá em Cascavel, na FAG, e foi maravilhoso porque mais do que as informações que a gente recebe, a gente tem a troca, né? De experiências, né? Eu pude conhecer o trabalho de vários colegas, e isso me impulsionou mais, eu fui fazendo os cursos, fui me profissionalizando. Tá certo. Poxa, que legal. Bom, hoje você trabalha de uma forma... Você vai montar ainda seu estúdio, né? Até porque é recente essa atuação na área da fotografia. Você trabalha muito com fotografias externas, né? Isso. Hoje em dia, a gente tem mais um mercado um pouco mais solto, mais livre, não necessariamente a necessidade de ter um estúdio, né? Então... Até porque isso depende muito do profissional, né? Tem gente que gosta do estúdio, tem profissional que não gosta. Isso, e da linha que você segue. Eu gosto muito de usar a luz natural, né? E tem uma filosofia sobre isso, então uma forma, uma sensibilidade que me levou mais para esse lado. Mas tem coisas que a gente precisa de um lugar fechado, como fotografar bebês recém-nascidos, né? Existem pessoas que fotografam eles nos jardins, mas aí fica um pouquinho, você fica mais à mercê também do clima, tempo, que aqui em Curitiba não favorece ninguém. Então, muitas vezes está marcado o ensaio, mas a gente não pode finalizar, porque simplesmente fechou. Claro, tá certo. Bom, Aline, vou te pedir licença mais uma vez, a gente vai para o outro intervalo comercial, e na volta a gente vai mostrar fotos que a Aline fez, e ela vai comentar sobre a questão da sensibilidade, o que ela enxerga em cada imagem dessa que ela fez. É um minutinho só, não saia daí. Olá, estamos de volta com o Voz, hoje conversando sobre música, fotografia. Eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje a Aline Grossi, que é fotógrafa e musicista também, ou seja, trabalha nessas duas áreas que a gente está conversando aqui, é claro. Aline, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Obrigada mesmo. Aline, a gente comentava antes de entrar no intervalo sobre o seu início na carreira como fotógrafa, que se deu oficialmente aí há cerca de 2 anos atrás, né? Como é que você vê a necessidade de se fotografar momentos, né? Sejam eles em família, numa empresa, no dia a dia mesmo, assim, na rua, o jornalismo até falando, né? A necessidade de fazer registros já é uma questão, a gente pode buscar na história
que isso é milenar, já é muito antigo, né? A gente tem por vista aquelas pinturas rupestres, né? Nas cavernas, os hieróglifos, né? Do Egito antigo. Então, a humanidade sempre teve essa necessidade de fazer esses registros e foi desenvolvendo um caminho para isso, né? Platão dizia sempre que tudo, existe a imagem do imaginário, a subjetiva e a objetiva, né? Então, tudo aquilo que a gente quer captar, ela já está no nosso imaginário. Basta você ter um olhar e cada um vai ter o seu olhar, né? Para poder transmitir para si mesmo, né? Então, a necessidade de você registrar tem toda uma questão também afetiva. Então, tem momentos que a gente quer fazer um registro para contar uma história. Eu sempre falo, né? A fotografia é uma forma de contar histórias, né? Então, quando você pega uma fotografia, nelas estão inseridas muito mais do que as cores, do que as formas, do que o equilíbrio que ela proporciona, né? Ela tem emoção, ela pode ter uma história, um contexto daquele momento. É isso que as pessoas buscam, né? Através desse registro. Bom, você trouxe alguns exemplos para a gente aqui de fotografias que você já desenvolveu, né? Você trabalha desde books, né? Trabalha com eventos, também alguns tipos de eventos, né? Não todos, até porque a gente tem que se segmentar no mercado para poder ter qualidade. Uma colega que fala assim, olha, você é tudo, você não é nada, né? Porque você não consegue abraçar tudo de uma vez. Mas é possível você fazer aquilo que você acha que você gosta, que é possível desenvolver dentro de um certo parâmetro ali, né? Então, o casamento realmente eu não faço porque requer uma equipe, é outro caminho. Um evento mais grandioso, né? É um evento grande, né? Nem todos, vamos dizer, mas nem ele em si, o casamento, ele é muito grande. Realmente e é uma arte fazer com esses eventos grandes, fazê-los, torná-los assim também de sensíveis, né? Digamos assim, conseguir transmitir através dos registros uma coisa mais peculiar, né, daquele momento que às vezes os eventos grandes você não consegue. Eu tenho uma colega que eu posso mencionar aqui, a Nina Vilas Boas, ela é fantástica, ela consegue transformar esses momentos grandes em poesia, né? Você olha, você se encanta com as fotos dela, ela é realmente muito especial. Bom, eu quero, antes da gente chamar aqui as fotografias, eu quero deixar no ar já aqui, vai aparecer embaixo da sua tela aqui o site da Aline, que inclusive essas fotos que nós vamos mostrar agora, algumas estão disponíveis lá, né, Aline? Mas também para as pessoas poderem até conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, que é o www.alinegrossi, com 2 S e I no final.com. Lá você tem acesso a e-mail, pode trocar mensagem, pode conhecer um pouco mais do trabalho da Aline. Né, Aline? E para a gente começar, então, a mostrar esses exemplos que você trouxe para a gente, nós temos aí na área dos eventos, que era o que a gente estava falando agora, né? Vou pedir para o Wilson, aqui o nosso diretor de imagem, postar para a gente. Essa é uma menininha, é aniversário? O que é esse momento aí, Aline? Era um aniversário e eram as crianças que encantam, são eles que dão vida a essas comemorações. Então ela estava brincando e ela tem uma profundidade no olhar, né? Ela se virou e eu consegui pegar esse olhar. Bom, e a gente vê que é uma foto bastante colorida, que remete também à questão da criança, né? Porque é como você disse, o profissional não deve simplesmente apertar o botão e dar o clique ali, ele tem que captar aquele momento, né? Aquela sensibilidade do momento. Para todo desenvolvimento, a gente tem muito que buscar, né? O Einstein falava que é 70% de transpiração e 30% de inspiração. Para você poder ter essa liberdade, de espontaneidade de fazer esses registros, você tem que estar preparado, porque é tudo muito rápido. Então, você tem que buscar os conhecimentos que vão fundamentar você, vão preparar você para que esses momentos que são muito rápidos, sejam registrados de uma forma mais poética possível, né? Tá certo. E poder captar isso é realmente o momento mais glorioso que o fotógrafo tem, a alegria que ele tem de ver um resultado que ele conseguiu realmente fixar isso. Mas isso não está necessariamente só em fotos de pessoas, nós temos, por exemplo, ali uma segunda fotografia, que é de um docinho ali da decoração. Isso tudo também está registrado ali, né? Quando você faz um evento, você quer
poder guardar esses momentos. Então, assim, a delicadeza dos doces, do que é preparado, para que a posteridade, a própria criança, que ali naquele caso era um evento, era um batizado, mais tarde ela tenha como contar para a filha, né? E sobre esse momento, então ela tem os registros bem documentados ali. Tá. A gente tem mais alguma foto, Wilson, dessa pasta aí dos eventos? Aí, ó, o batizado, essa é uma lembrancinha. É a lembrancinha. Então, uma delicadeza ali no momento dos padrinhos, olha, né? são os padrinhos. São os padrinhos. E são coisas muito rápidas que você, às vezes, você não está no lugar certo, você corre, você vê o fotógrafo sempre correndo. Tem situações muito engraçadas para quem está olhando de fora, né? Mas você tenta não perder o momento, né? Muitas vezes a foto não sai na qualidade que você gostaria, mas a gente sempre acha que é melhor você pegar o momento, né, do que deixar passar isso. Eu vi ali que você usou fotos em preto e branco, outras em colorido mesmo. Isso. Que momento que você decide, essa imagem vai ficar melhor desta forma, preto e branco, ou essa em cor? Antigamente você tinha que escolher o filme, se você queria o filme em PB ou o filme colorido. E daí ia toda aquela tiragem só daquela forma. E era sempre assim, eu falo assim, uma vontade de saber o que tinha saído realmente de bom ali, né? Sim. Porque você só sabia, era uma surpresa, né? A revelação. Hoje em dia, graças ao nosso desenvolvimento tecnológico, a gente consegue já dar uma olhada, né? Para ter um preview. Ali, né? Mas assim, a gente fotografa, eu gosto de fotografar sempre em RAW, que é a matéria mais bruta, né, que, digamos que seria o filme. E depois, na pós-produção, a gente começa a analisar e ver o que é mais interessante. Às vezes deixar em PB, porque tem coisas, tem momentos que você precisa abstrair de outras informações para poder focar naquela emoção. E o PB, o preto e branco, tem muito isso, de você conseguir... Ele centraliza a imagem, né? Você se concentra mais, né? Você não se perde nas outras informações. Aline, você tem como um grande incentivador para o teu trabalho de fotografia o Sebastião Salgado, né? Que inclusive está com uma exposição aqui em Curitiba. Isso, ele é uma pessoa que inspira muitos fotógrafos, e ele é admirado e reconhecido já internacionalmente, né? E eu me apaixonei com os trabalhos que ele foi desenvolvendo ao longo da carreira dele, e ele realmente, para mim, ele é um marco, assim, para ser seguido, sabe? O Sebastião Salgado, ele tem muito essa sutilidade, ele atuou muito mais tarde, né? Foi quase que por acaso a fotografia, ele não era da área, né? Ele ganhou da esposa dele e resolveu uma vez viajar e fazer uns registros e acabou caindo nessa área, né? Tomando gosto, Tomando gosto. Eu tomo por ele uma coisa muito importante, porque quando a gente vai fazer um registro e o retrato, por exemplo, você está tratando, você está fotografando uma pessoa, então você está em comunicação, em sintonia com essa pessoa. Então, não tem como haver uma distância, um distanciamento. Você tem um distanciamento, mas ao mesmo tempo você tem que estar em sintonia para poder capturar, né, a emoção, todo o contexto numa única foto, né? Então, o Sebastião Salgado, ele fala em um determinado momento que ele estava fotografando, aí ele ampliou o campo e foi fotografar animais, né? E ele não conseguia, tinha uma tartaruga que ele não conseguia, uma tartaruga marinha que estava se arrastando ali na areia, ele não conseguia pegar o que ele queria. Sim. E aí ele teve um certo momento que deitar e ficar na altura dos olhos do animal. E quando houve essa sintonia, ele teve a imagem que realmente ele estava então, querendo. Assim, essa coisa da humildade, de poder saber que nós somos partes integrantes, mas a gente precisa desse elo para poder comunicar. Porque senão fica somente uma foto que não diz nada. E essa mensagem, essa profundidade, ela é registrada quando você tem realmente essa sintonia. A gente falava sobre imagens em preto e branco, ele utiliza bastante também, né, desse recurso. Isso, ele gosta de trabalhar assim, porque realmente é o que a gente já havia dito, né, que as cores,
se você tirar, abstrair tudo isso, você sobra a emoção, aqui, você foca, né, no que realmente o trabalho quis dizer. Tá certo. Aline, a gente tem você trouxe mais alguma coisa aqui para nós também, de trabalho seu, que é com relação à família. Se a gente puder colocar algumas imagens no ar aí, então, para a gente dar uma olhada. Olha só que foto bacana essa. Essa faz parte também, é família, mas é gestante. Foi uma coisa muito espontânea. A gente já tinha até finalizado o trabalho e ele resolveu pegar a florzinha e foi um beijo espontâneo. Então foi um registro muito bacana que para a família vai ter vai simbolizar isso, um gesto de carinho para sempre, né? Aline, vou te pedir licença mais um minutinho para a gente fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando aí sobre a carreira de fotógrafa da Aline Grossi. É um minutinho só, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com Voz, hoje conversando sobre música, fotografia. A minha convidada aqui no estúdio hoje é a Aline Grossi, que é fotógrafa, mas antes disso também é musicista. O fotógrafo sai antes, Aline, mas eu sei que antes disso você é musicista. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu agradeço muito esse convite. Imagina, a gente que agradece o bate-papo super bacana que a gente está tendo aqui hoje. Bom, no bloco anterior a gente começou a mostrar algumas fotos sua, mas tem uma foto que você gostaria de destacar aqui, que é uma foto de um book para gestante, né? Eu vou pedir para o Wilson, nosso diretor de imagem, colocar no ar para a gente, que parece que é uma foto, você trabalha muito com a espontaneidade, né, Aline? A gente, o primeiro momento, olha essa foto. Isso, a gente tem um contato com a pessoa, saber um pouquinho dela, a gente tem que ter esse caldo para poder conseguir se expressar através dos registros, né? E nesse dia a mãe tinha elaborado, pensado, tanta coisa, a gente chegou na questão das roupinhas, o que cada um ia escolher para vestir, né? E no dia o menino não quis saber de fazer as fotografias. Tava virado do avesso. Tava. Ele não queria, ele já estava cansado. Na verdade, a gente consegue entender que ele estava um pouquinho incomodado, porque o foco ali estava sendo a barriga, o irmãozinho que estava o ciúminho, né? Então, o fotógrafo tem que ter esse jogo de cintura, saber que ali o que era mais importante era manter o equilíbrio. Então, falar, calma, mamãe, deixa ele manifestar, mas não era essa roupa que eu queria que ele pusesse. Calma, deixa ele vestir, ele precisa mostrar que ele é assim, né? E vai ser muito importante isso mais tarde, quando forem olhar as fotos e ver que ele realmente estava ali de personalidade mesmo, né? E deixar fluir, porque isso é muito importante. Quando você vai contar uma história, você tem que deixar as coisas fluírem, né? Se, por exemplo, a criança está num momento, isso independente de ser estúdio ou um ensaio externo, que está lá elétrico e não quer, de repente até tentar registrar esse momento e fica uma foto bacana. Fica, às vezes não está dentro daquele script que a gente tinha pensado. Aquele estereótipo que a gente pensou, né? A foto pensou, perfeita. Estudou, mas às vezes o resultado acaba sendo melhor se você tem condições, se o profissional tem condições de absorver isso e de ser rápido, porque a criança também uns astras ali, fez e desfez no mesmo segundo. Você tem que ser muito rápido, né? Então, quem desenvolve esse trabalho com crianças sabe que ali tem muito material, mas tem que ser muito ágil e tem que ter uma psicologia muito grande para poder fazer daquele momento um momento gostoso. Porque mais tarde, o que fica nesse registro, quando você pegar a foto, você vai lembrar coisas boas. Né? Você quer lembrar de coisas boas e não de como eu briguei com meu filho porque ele não quis colocar a roupa, né? Não quis fazer a foto do jeito que eu queria. Não, vamos fazer desse momento um momento bom. E essa foto, ela expressa muito isso, porque quando a gente foi para uma externa, que era um segundo momento, era um parque bem gostoso e eles se deitaram e eles esqueceram por alguns instantes que eu estava ali registrando, fazendo as fotos e o menino espontaneamente colocou a mão na barriga, né, da mãe. Ou seja, era a foto que a mãe tanto queria, não conseguiu antes e conseguiu ali. Foi muito bonito. Então, ela se surpreendeu, inclusive, quando viu essa foto, porque aquele momento era um momento que eles estavam tendo ali e que a gente conseguiu chegar nesse resultado, que era a emoção em primeiro lugar. Tá certo, que legal. Aline, tem outra foto aqui também, que você, às vezes,
deixa de ser a fotógrafa, vamos dizer ali, contratada para um determinado serviço, vou fazer um book, eu vou fazer um evento, e sai simplesmente com a câmera na mão para registrar o que aparecer na sua frente, né? O fotógrafo é meio maluco, porque ele tem um olhar diferenciado para as coisas, ele quer buscar coisas novas, ele quer explorar esse universo das imagens, né? Então, muitas vezes a gente pega realmente a câmera e sai. Aí, sai andando pela cidade, você quer registrar momentos. E eu tenho uma experiência com um retrato de uma menininha que eu não sei o nome. Essa menininha que está no ar agora. Não sei o nome dela, enfim. Foi uma questão de momento que eu vi, eu pedi uma licença para a mãe. E essa foto me remete muito à minha inspiração pelo Sebastião Salgado, longe de estar aos pés dele, mas assim, essa coisa de se abstrair das cores para realmente catalogar essa emoção. É o que você falava anteriormente, o preto e branco, ele foca você aquela determinada imagem, ele é o centro, e o que está em volta ali meio que se apaga, Isso, aí você consegue ver naquela lágrima, o que será que aconteceu? Você começa a construir, uma vez que você não conhece o objeto fotografado. É legal que cada um que vai ver essa foto vai ter uma interpretação. Leitura. O que será que aconteceu? Qual a mãe tristeza? Brigou, né? Não quis dar a chupeta. E um olhar profundo que ela olhou através da lente. É um olhar para mim, eu me senti assim tocada com isso. Então eu senti uma emoção muito forte quando na hora eu não tive essa ideia tão clara, né? Eu fiz o registro depois, fui fazendo o registro na cidade. Quando eu cheguei e pude ver essa foto, né, no computador, é que eu me dei conta a emoção que foi gerada ali. Do quão forte é essa imagem para você ali. Que legal, que bacana. E realmente a criança ali, ela transmite muito sentimento naquele olhar, né? Olha só, um sentimento de mágoa, né? Uma questão assim, a gente realmente vê ali que você disse que é a mãe que está segurando ela ali. Na verdade eu nem sei se era a mãe, era alguém que estava segurando. Então uma sensação assim, parecia que ela queria dizer algo, né? E ela olhou profundamente, foi bem tocante. Bom, a gente tem outras fotos aí também, você faz books de pessoas, tanto mulheres quanto homens. Sim. E tem umas fotos aí de homens também, tem de um jovem em específico que você separou pra gente, né, Aline, que é um rapaz, esse aí, ó. O João Vitor, ele não estava muito à vontade, né, vamos dizer, com a sessão ali. O adolescente, geralmente, para variar, a mãe quer fazer os registros, né? E, então, assim, é difícil as pessoas, quando elas estão, como eu hoje agora, diante das câmeras, você fica meio retraída, né? É difícil, não sabe o que eu vou fazer com a mão. Então, muitas vezes, as pessoas, quando vêm, né, contratar um serviço seu, ficam preocupadas, o que eu vou fazer? Mas eu vou posar? Ninguém é modelo, ninguém nasce modelo assim, profissional, né? Então, aí também vai do fotógrafo de poder conduzir isso, de fazer com que, primeira coisa, você tem que curtir isso, tem que sentir à vontade. E o adolescente, ele tem muito essa preocupação com a sua autoimagem, né? Então, ali você tem que entrar no universo dele. Então, você começa a conversar, então fala assim, sabe aquela rua? E no que ele está olhando, está se descontraindo, aí você vai fazendo os registros. Bem naquele momento natural ali dele. De uma forma que ele não perceba, sabe? Isso é bem importante para que ele sinta mais à vontade. E a foto, às vezes, fica até melhor do que se posada. Eu busco mais essa questão da naturalidade, né? Eu acho que essa coisa da pose, essa coisa estudada, assim, perde um pouco. A gente tem que ser mais espontâneo, né? Eu gosto mais dessa linha. Aline, tem um novo, não sei como é que a gente pode chamar, um novo mercado, um novo movimento na área da fotografia, que é o newborn, né? Que parece que surgiu no Japão. E que você também está trabalhando com esse estilo agora aqui no Brasil. Né? Na verdade, assim, foi meio que as coisas acontecem ao mesmo tempo em vários lugares, né? Uma das personalidades que ficou muito conhecidas é a Annie Guedes, que fazia no cenário de cestos, bebês nos cestos, toda aquela coisa bem produzida, né? Com crianças recém-nascidas, principalmente, e que marcou. E é um mercado que vem crescendo muito, né? Esse registro de crianças, que é na faixa de 5 dias até 15 dias de nascimento. Então, é só nesse período que dá para fazer essas fotos? Dá para fazer mais para frente, mas assim, esse período é mais garantido que a criança ainda não tenha... Comecem com as cólicas, as famosas cólicas.
porque é necessário que a criança esteja adormecida para que ela fique bem à vontade. Calminha. Aí a gente vai lá, trabalha as poses, monta todo um cenário, né? E trabalha, questão de dedinho, uma coisa muito minuciosa. E aí entra um diferencial seu, que é a mãe de 2 crianças, né? Uma de 7, uma de 4. A experiência conta bastante, né? Porque aí você sabe como segurar, porque tem gente que acha que aquilo é uma bolinha que você não sabe como pegar, fica com medo, né? Então, o fotógrafo que ele já tem essa experiência, né, da maternidade ou da paternidade, Sim. enfim, você tem uma familiarização e consegue. E aí tem técnicas, né? Você vai estudar sobre isso, porque é muito sério. Trabalhar com recém-nascido é muito sério. É delicado. É delicado, né? porque eles têm as articulações, tem todo um preparo de ambiente, aquecimento. Nós estamos vendo algumas imagens que estão no ar ali, ó. Por exemplo, do pezinho. São né? os detalhes. Olha, é um momento que a criança não sabe sorrir, ainda não tem. Então, foi um momento muito especial. Muito espontâneo. né? A criança tem esses contrações musculares que a gente julga como sorriso, às vezes é uma viagem da mãe, né? Olha só que bacana essa da bochechinha e também. E tem também a questão o newborn tem todo esse com cenário, com essa temático, né? Mas também tem o freestyle, que é aquela coisa de você poder registrar de uma forma mais profissional na própria casa da pessoa, né? A criança dormindo, os pais ali trocando. Então, são momentos muito importantes que, às vezes, os pais querem estar juntos nesse momento. Então, às vezes, um quer registrar e o outro que também quer estar. Então, chama um profissional que vai dar um suporte para os dois poderem participar, poder né? parceiro de uma forma mais efetiva, profissional, porque daí você tem a questão da luz, de um ângulo melhor, né? E a procura por esse tipo de fotografia tem crescido? Tem crescido bastante. Cada vez mais, né? As pessoas querem poder registrar, querem poder fazer também deles um momento importante, tanto quanto as celebridades, que um tempo atrás eram mais as celebridades que tinham essa oportunidade, né? E hoje está mais acessível para todos, Está mais acessível para todos. Inclusive, eu incentivo muito aos pais que têm vontade, não fiquem com receio, sabe? Pegue sua câmera, não é uma câmera profissional, mas aproveita, faz esses registros. Justamente, eu ia te perguntar com relação às selfies, por exemplo. Muitos fotógrafos profissionais, até alguns que eu conheço, reclamam não das selfies em si, mas do avanço da tecnologia como um todo. Hoje, qualquer celular tem uma câmera fotográfica, um tablet, um computador mesmo. E as pessoas tiram fotos à torta e direito mesmo, né? A todo momento. E eles dizem que, de certa forma, perderam um pouco do mercado. Como é que você vê essa questão aí dessa disseminação da fotografia? A fotografia, tanto quanto a arte, ela está entrando num processo, assim, de segmentação mesmo, né? Então, as pessoas que procuram... Porque hoje, claro, todo mundo tem acesso, todo mundo tem como adquirir uma câmera, seja profissional, seja... As próprias câmeras dos celulares estão cada vez mais desenvolvidas, né? Mas existe também aquela cara profissional que só é possível com um profissional, né? Então, assim, vai ter mercado para tudo, desde que você consiga atingir o seu público-alvo, né? Então, aqueles que valorizam o seu trabalho como uma arte, né? É aquilo que a gente vem falando, não basta fazer um registro, mas tem um tratamento, né? Depois disso que a gente faz, passo pelo Lightroom, pelo Photoshop, faz um acabamento, então você entrega um produto realmente profissional, né? Então esse é um diferencial, mas as pessoas estão adorando essa experiência, né? De expressar através do registro das imagens, dos momentos, que muitas vezes acabam nem aproveitando em si o passeio, né? Estão tão preocupadas em pegar o selfie que... Aline, infelizmente nosso tempo está acabando, mas só para a gente finalizar, que é um assunto que a gente falaria aqui com relação, você falou agora sobre os filtros, até mesmo preto e branco, que é a pós-produção. Você é a favor da pós-produção sempre? Eu gosto de fazer assim, de ter um material bruto muito bom, sabe? Então, como a gente tem essa possibilidade de fazer fotografias em RAW,
você tem mais flexibilidade para poder fazer esse tratamento. Eu sou a favor do tratamento, sim, mas de uma forma moderada, né? Que a gente consiga realçar cores ou fazer um tratamento de pele. O newborn, por exemplo, você precisa muito tratar, porque o bebê não tem aquela pele de bebê de revista, né? Então eles são todos manchadinhos, são vermelhinhos, então a gente precisa realmente fazer um tratamento, mas de uma forma bem equilibrada. Tá certo. Aline, quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente, por ter falado um pouquinho sobre a tua carreira como musicista e também como fotógrafa agora, né, que tá mais, vamos dizer, em evidência, né, trabalhando meio que paralelo com a música, né, mas agora mais como fotógrafa. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço o convite do Chiquinho e eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho de arte aqui com vocês. Tá certo. Obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade, que eu espero que seja logo. A você que está em casa, o nosso muito obrigado também pela audiência e até o próximo Voz. Até lá!